Uns 5 anos errando como começar a gravação, como começar uma palma. Mas é porque estamos voltando de férias, né? É pós-recesso, né? A gente tá voltando agora. Tá meio bêbado. Aquela coisa toda. Temos licença poética de errar um negócio que a gente faz há meia década. Pô, é tipo quando tu tá trabalhando, tu tira férias, aí tu volta e tu não lembra nem mais tua senha, como é que trabalha. Porra, é normal Quem é demais. meu chefe? Como é que escreve uma linha de código, né, Hilário? Ah, não, quando eu volto de férias eu não sei nem mais fazer um if, mano. Eu tava lembrando, Hilário, do negócio, do começo do playcheck do ano passado, que eu falei que o ano já tinha acabado, que já tinha o GOT feito, e eu acertei 50%, né? Porque eu acertei pelo menos o GOT. Isso é verdade. Mas O GOT, sim. o tanto que era GOT, puta que pariu, aí eu não sabia não. O tanto que ia ser isso. Cara. Não, bater recorde de indicação e de prêmios, meu Deus. Hoje, ele é o segundo jogo mais premiado da história, né? Perde só pra Elden Ring. Ele passou hoje The Last of Us Part 2. E tu comentou de que o ano já tinha acabado, e eu falei no playcheck, no outro playcheck. Não, vai ter grandes lançamentos. Assim, tudo bem que na época eu só sabia de uns lançamentos que só eu me importava. Mas veio tanta coisa de surpresa que, nossa, o ano foi muito bom pra jogo. E não vai caber, tudo no episódio. Exatamente. Não vai caber. Mas aí tem que startar o episódio, antes da gente falar isso. Exatamente. O Rocket acabou de Pois é, que se foi autorrilar aí. Nossa. Desculpa, eu tava espreguiçando aqui. O cara espreguiçou ok. tão forte que a alma chega até saiu do corpo, filho. Sim. Está começando agora o Fliperama Nerd. Preparem suas fichas porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós temos mais uma edição do nosso Playcheck, o nosso episódio onde nós olhamos para o semestre passado, analisamos tudo que foi lançado de jogos e trazemos uma curadoria para você, nosso querido ouvinte, indicando os jogos que nós mais gostamos do semestre passado, no caso. Eu sou o Hilário e estou aqui junto com o Luigi e com o Rocket pra gente fazer essas rodadas de indicações. Eu queria falar o seguinte, que negócio difícil fazer essas indicações aqui, porque eu fiquei a tarde inteira antes dessa gravação, a gente tá começando a gravação exatamente 10 para as 4 da tarde, eu fiquei a tarde inteira revisando o lançamento, revisando o que saiu, o que não saiu, e eu queria muito fazer uma série de indicações minhas, meio que fugindo do óbvio de, tipo, Silksong, Hades 2 e afins, e, mano, até pra isso tá difícil. A gente ia marcar de começar 3 horas da tarde e a gente tá 1 hora revisando o lançamento e definindo o que cada um vai falar, tentando colocar menção honrosa e, cara, não cabe, porque esse ano eu acho que foi o ano que mais lançou jogo na história. Olha, foi um ano muito concorrido pro top 10 de jogo, assim, foi um ano muito louco, com muitos lançamentos, e até lançamentos que vieram meio do nada, então realmente debatemos bastante aqui, e não teve como contemplar tudo, né, que lançou no ano. Então se você também quiser outras edições, como um speedrun pra gente falar sobre outros lançamentos, deixa no comentário que ajuda demais a gente a saber, né, o que os nossos ouvintes querem escutar. Se 2024 deu uma falhada assim, o 2025 compensou, porque puta que pariu. Não fala isso, não fala isso. O Hilário vai trigar. É verdade que você falou? É verdade, mas o Hilário vai trigar. Meu Deus, eu tive que gravar um speedrun pra falar que 2024 foi um putano nos jogos, pra 2 anos depois vir o Rocket falar isso na minha frente. Que absurdo. Falo, sabe por quê? Também odiavam Jesus porque ele falava a verdade. Eu sempre uso esse argumento, ninguém ganha de mim. E tudo melhora porque a foto de perfil do Rocket em todos os jogos é o Jesus. Jesus maneiro, foto de perfil desde sempre. Mas então, se você quiser mandar pra gente um feedback dos episódios que você quer escutar, você pode mandar pra gente uma DM lá no Instagram, no Fliperama Nerd Oficial. E também nós temos nosso financiamento coletivo no catarse.me/fliperama_nerd, que a partir de R$5 você já tem acesso ao nosso grupo do Telegram, onde a gente tá sempre comentando sobre o que a gente tá assistindo, o que a gente tá jogando. Esse período de festas agora de final de ano, a gente compartilhou também como é que foram as nossas viradas, os nossos natais. Então tudo isso é muito legal porque a gente cria essa amizade e essa proximidade com os nossos ouvintes. Então com R$5 você já tem acesso ao nosso
nosso grupo lá. E se você quiser ir além, nós também temos nossos outros níveis de financiamento, que você ganha outros benefícios, como, por exemplo, votar em um episódio por mês, né, num tema de um episódio que vai lançar dentro daquele mês, e também poder escutar as gravações aqui ao vivo. E além disso, você pode também nos escutar no Spotify, você pode escutar a gente no YouTube. Então, acesse nosso canal lá, dê um joinha, se inscreva no canal, tudo isso ajuda também a plataforma a divulgar ainda mais o nosso projeto. E ó, e lembrando também, viu, seus fiotes cruz credo, que mês que vem vai mudar, viu, um pouquinho aqui das coisas aqui dentro do Fliperama, porque nossos episódios a partir do dia 1º de fevereiro, não exatamente 1º de fevereiro, mas em fevereiro, os nossos episódios vão passar a ser publicados na segunda-feira. Reviravoltas, não é mais no sábado, vai ser na segunda-feira, porque para você começar a sua semana bem, porque acordar cedo na segunda-feira, pegar condução, pegar trânsito, tudo, sem ter um episódio do Fliperama Nerd postado, porque você já escutou no final de semana, não vale a pena. Então a gente optou por começar segunda-feira, para sempre começar a semana bem, com um episódio do Fliperama Nerd. Exatamente, então agora em janeiro nós teremos episódios até dia 31, então vai até acontecer uma mudança ali próxima de que teremos um episódio no dia 31, que é o último sábado de janeiro, e no dia 2 de fevereiro já o primeiro episódio nessa nova dinâmica, lançando episódios toda segunda, então só fique atento a isso, porque é a melhor forma de começar a semana ouvindo um episódio do Fliperama Nerd no comecinho da manhã já. Recados dados, podemos então começar o nosso episódio. Fechou. Então, pra gente começar, eu dei uma breve explicação do que é o Playcheck na intro, mas vale, né, dar uma explicada um pouco mais detalhada, em que, pra quem escuta o Fliperama Nerd, a gente sabe que a gente tem o nosso formato de episódio do Season Cast, né, onde a gente pega a temporada de animes e a gente faz uma previsão do que vai lançar e faz uma rodada de indicações. O Playcheck, ele é essa mesma ideia, porém para jogos, e em vez de a gente fazer uma previsão, a gente tá fazendo uma revisão do que já lançou no último semestre. Então a gente faz, cada participante que seleciona 3, 4, às vezes 5 jogos que querem indicar e monta uma apresentaçãozinha, e a gente vai então fazer uma rodada de indicação onde a gente vai falar sobre esses jogos que nos cativaram no último semestre. Então, seria essa dinâmica. A gente tem uma mudançazinha, né? Porque dessa vez a gente vai ter 4 indicações para cada caster. No último Playcheck foram 3 indicações, porque segundo semestre tem jogo demais, então a gente colocou 4 indicações, porque para ficar pouco jogo de fora do episódio. E mesmo assim ficou bastante coisa fora, então talvez aí ainda teremos um speedrun, dependendo de como for o restante do mês aí, pra gente falar sobre esses jogos menorzinhos que talvez não entraram nesse episódio. Então, para começar a rodada de indicações, eu vou falar sobre o meu xodozinho, que eu já falei em outros episódios, mas eu acho que eu nunca entrei tão a fundo nele. Então, aqui é o momento perfeito para fazer isso, porque eu vou indicar então Silent Hill F. Até então, o meu jogo favorito de terror, amei jogar ele. Ele é um jogo de terror que se passa no Japão, na década de 60. Então a gente acompanha a história da Hinako, que a gente começa o jogo com ela saindo de casa, brigando com os pais. A gente não entende muito bem pelo que eles estão discutindo, mas a gente vê que eles não têm uma relação tão boa assim. E ela sai de casa braba depois da discussão e vai até encontrar com seus amigos numa loja de conveniência. Até que no meio dessa conversa normal que ela tá tendo, uma névoa começa a tomar a cidade e aquelas flores da morte começam a brotar pelo chão e pela cidade como um todo, até que pega uma amiga dela e a amiga dela cai morta no chão e um monstro de névoa começa a perseguir ela. E aí a gente joga esse trechinho inicial do jogo, primeiro fugindo do monstro, até que a gente começa a explorar a cidade e tenta entender o que está acontecendo e tenta entender como tudo isso tá envolto nessa névoa, né? E essa é a premissa muito básica do jogo, isso é os primeiros 15 minutos, mais ou menos.
É muito fascinante explicar pra vocês a história nesse momento, depois de ter zerado ele tantas vezes, porque o jogo ele tem uma estrutura de finais acumulativos, como por exemplo é com Nier Replicante, principalmente, o primeiro Nier, né? Mas que outros jogos também utilizam, o próprio Nier Automata, o próprio Armored Core 6, todos eles têm esse sistema de que os finais de New Game Plus, eles sempre levam em conta a rota anterior de história, e o Silent Hill faz isso, e é por isso que é tão fascinante como a história se desenrola a partir desse começo. Mas antes de comentar sobre isso, a gente tem então essa dualidade do Silent Hill, que é algo muito padrão da série, ou que é algo muito característico da série, que a gente sempre tem os traumas e a parte psicológica dos personagens se refletindo no terror vivido por eles, né? Então, se a gente pega um Silent Hill 2, inclusive o Silent Hill 2 Remake, a gente vê como a Silent Hill, ela se molda a partir da psique do James. E a mesma coisa acontece aqui com a Hinako. E a história se passa em 1962, nessa vilazinha do interior do Japão, que é a Ebisugaoka. Uma cidade meio isolada do restante, uma sociedade muito tradicional. Então a gente já até vê documentos falando sobre uma medicina mais natural, mais tradicional. A gente vê como tem relatos das pessoas até com certo preconceito sobre medicamentos, a gente vê essa resistência sobre falar sobre saúde mental, e os temas do jogo, eles são muito sobre isso, no final das contas, sobre esse conflito geracional e de costumes que uma vilazinha do Japão passava em 1962, e como isso se reflete na personagem da Hinako, porque desde o começo do jogo a gente já vê que ela é uma mulher que confronta todos esses estigmas. A gente vê desde o começo do jogo que ela é alguém que se impõe, ela é alguém que pensa no próprio futuro. E numa sociedade tradicional do Japão ali dessa época, isso é visto com maus olhos, isso é visto com um mau comportamento dela, né? Porque tem aquela visão bem tradicional. Então ela vai quebrando esses estigmas durante o jogo. E é simplesmente fascinante ver a personagem dela se desenvolver, assim. Então a história é excelente, a parte artística do jogo é incrível, porque ela junta aquela arquitetura tradicional japonesa com os templos, com um aspecto de terror clássico, que eu tenho até um nome específico aí pra isso, que é retro horror, que busca esse Japão antigo para ser esse terror bem intimista, que até a gente tem outras bandas de J-pop, J-rock que usam essa estética. Então é muito coeso, assim, ver toda a parte artística do jogo com as temáticas de história e tudo isso com aquela pitada de terror psicológico que Silent Hill tem. E é simplesmente uma experiência incrível, assim, é um jogo que eu amo de paixão. E além disso tudo, eu acho ele mecanicamente muito interessante. Depois do remake do 2, ele é um jogo aí mais recente, original, né, da franquia, que meio que tá revivendo a franquia em si, e eu acho ele muito interessante, é um ponto que é tipo, eu que não sou muito de Silent Hill, eu queria jogar por causa que o jogo tá muito bem feito, tá bem interessante a história, que nem você falou dos finais, e a produção de jogo de horror é sempre uma coisa, tipo, surpreende quando você vê como é que faz lá, e o resultado final que você vê lá no jogo, que é os barulhos, a trilha sonora, o ambiente em si, você fica, tipo, é tudo um trabalho muito difícil, mas é sempre, no final, fica muito bem feito. E outra coisa também, que nem a gente tinha falado, acho que do Game Awards em si, que foi foi legal de ver a modelo Hinako, modelo dela, a Cris, jogando o Silent Hill F, jogando ela mesmo lá, e ela pulando toda hora por todo tipo de cena lá. É uma experiência muito boa. Isso que tange, né, o jogo, é uma das coisas mais fascinantes que aconteceu esse ano, que foi a Konatsu Kato jogando ele em live. E, cara, eu já gostava muito da Hinako, só jogando o jogo, mas tudo que eu vejo da Konatsu Kato me deixa ainda mais apaixonado por essa personagem e pela atriz, porque é incrível, assim, o trabalho que ela faz, é muito delicioso assistir ela jogando o jogo, ficando com medo, se assustando. Aí do nada ela acho que comprou ou ganhou
um cano, meio que como a personagem dela usa no jogo. Aí tem uma hora que ela levanta e, tipo, mostra o cano pro chat. Cara, é muito engraçado, é muito engraçado. Então, assim, Eu adoro isso, quando o ator gosta dele mesmo na obra, um ponto que é tipo, eu sou esse. A estrutura do jogo e a parte mecânica dele é muito interessante também, porque ele é um jogo só com armas melee, até pela época em que ele se passa. E ele tem um sistema de estamina, onde você tem um combate corpo a corpo, com ataque pesado, ataque leve, mas tudo é muito simplinho, assim, não é nada muito elaborado, até porque a gente tá jogando com uma colegial, né, e tal. Não vai tirar a técnica militar do cu, né? Exato, exatamente. Então, ela tem esse jeito meio até desengolçado de batalha, mas funciona tão bem, porque o jogo tem um sistema de durabilidade das armas também, então elas vão quebrando com o tempo, você pode reformar elas, né, usando ferramentas ali que você encontra explorando, mas é fantástico como o jogo ele tem um sistema de parry, que, de novo, é muito simples, mas funciona super bem, você consegue fazer umas buildzinhas legais e flui bem. Eu acho que o combate ele é uma quebra interessante pros puzzles, que são bem clássicos de Silent Hill, onde você tem que ler um poema e tentar colocar as coisas em ordem, e é sempre tão gostoso esse tipo de puzzle, aquela coisa bem tátil, assim, que tu consegue sentir as mecânicas e as coisas se conversando. Então, assim, é um jogo fantástico, é um jogo que, quando você termina ele pela primeira vez, ele é muito convidativo pra você zerar mais vezes, porque a primeira vez que você zera é sempre o mesmo final, né? Todo mundo que zerava ele pela primeira vez é sempre o mesmo final. Porém, nas zeradas subsequentes, né, no Game Plus e no Game Plus Plus, a história começa a te dar cada vez mais detalhes, você começa a ter mais cutscenes diferentes, história se desenrolando mesmo, até culminar no final verdadeiro, que é no New Game Mais, que eu acho que é um dos melhores finais que eu já vi no videogame, assim, eu chorei horrores, eu estava gritando e subi no sofá, porque foi incrível, assim. É um jogo muito especial e fazia muito tempo que eu não me sentia tão empolgado de zerar mais do que uma vez um jogo. Tanto que eu, depois de zerar e feito todos os finais, eu zerei ele mais uma vez ainda com a dificuldade no ultra hard do combate e dos puzzles, porque os puzzles mudam a cada dificuldade. E só pra poder platinar ele, e foi assim uma experiência incrível. Então, eu queria indicar pra todo mundo esse jogo. Falei bastante dele aqui, mas é realmente um jogo muito, muito especial, que eu sinto que não foi tão falado no ano passado. Silent Hill F, pra mim, foi um dos jogos que se lascou um pouquinho pelo momento que ele lançou. Eu acho que se ele lançasse em 2024, acho que ele teria muito mais destaque. Bem mais destaque. Eu acho que se ele lançasse em 2024, ele seria um jogo do ano. Se não fosse, seria um grande pretendente a jogo do ano. Eu acho que a história seria bem mais amigável com ele. É uma pena que ele ficou um pouco de fora, né, principalmente premiações, tudo, porque ele lançou nesse vórtex de jogo bom que lançou em 2025. Sempre tem, né, uns joguinhos que são meio, tipo, deixados de lado por causa do momento que lançou. O próprio primeiro Hollow Knight tem muito disso. Mas é isso. Agora, saber o que o Rocket preparou pra gente. Pra começar aqui, o Hilário traz pra gente o Silent Hill F, um jogo que tem vários New Game Plus, tem uma história boa, uma mega produção. Primeiramente, eu vim aqui trazer uma coisa que não é nada disso, é um jogo multiplayer, PVP, que teve um pouquinho de destaque em rede social, assim, por causa de tão estúpido que ele é. Eu tô falando do Mage Arena, onde você e seus amigos jogam contra um outro time, que todos são magos contra warlocks, que é os feiticeiros. Magos contra os feiticeiros, uma batalha de magia. Mas o diferencial desse jogo é que você só pode lançar magia se você usar o voice chat. E isso deixa as coisas incrivelmente zoadas. E não melhora porque o jogo tem filtro pra sotaque. E aí só piora. Por causa que é claro que tem o inglês lá, mas também tem o sotaque indiano. E, mano do céu, fica tudo pior de bom, meu Deus do céu. Porque, você tem que lançar lá, mais clássico, Fireball. Mas se você colocar o filtro indiano, você tem que falar que nem indiano pra o feitiço sair. Fireball.
Fireball. O melhor é quando de vez em quando o jogo não reconhece você falando Fireball, aí você fala uma coisa totalmente aleatória e lança o feitiço. E é tipo, tem uma variedade muito legal de feitiços, que é tipo, vai de tipo Magic Missile, tipo míssil mágico, bola de fogo, Fireball, Freeze, congelar, tem Lightning Bolt. Esse aí rendeu muito meme, por causa que tem gente que fala Lightning Bolt não sai. Aí quando fala em japonês, sai. Muito bom. Lightning Bolt. Boom! Um dos meus favoritos é pedra. Literalmente, rock. Você fala rock, aparece uma pedra enorme do céu em cima do cara. É tipo, todo mundo lançando as artes arcanas e você, pedra! Boom! Tem a Excalibur, você pode arrumar a Excalibur e chega perto do pessoal que tá errando magia, fala Excalibur, o cara explode. O cara simplesmente explode. Dark Blast, explosão sombria lá. Esse rendeu muito meme por causa que o pessoal fala Dark Blast não sai. Mas fala tudo que é tipo possível e sai tipo Biden Blast. Também tem um outro que eu não vou falar aqui, senão dá problema pra gente. Rocket, explica um pouco mais da estrutura do jogo, como é que funciona, as partidas. Tá bom, de certa forma lá tem lá um mapa em si, tem diversos mapas diferentes. Tem até um que é no pântano, que se você encontrar lá um sapo, melhor você não ficar perto que ele vai te comer. Mas em resumo, é tipo, pode ser, como é um jogo PVP, tem o modo jogo que é tipo, você ir matando o pessoal inimigo até eles perderem todas as vidas lá, e aí você ganha. Mas também tem o modo de capturar a bandeira, que é mais organizado, que você tem que ir na base inimiga, pegar a bandeira e trazer de volta pra sua base. O jogo em si, ele é tipo, indie, ele é bem basiquinho mesmo, ele não é muito complexo assim, não tem muito modo de jogo, mas eu acho que pela diversão, isso super compensa ele pelo preço dele, que ele é incrivelmente barato, na própria Steam ele é R$10, gente, é tipo 10, 11 reais. Então é uma diversão garantida que você tem com o pessoal, que vocês vão ficar rindo e fazendo meme disso por uns meses por aí. Só de tão estúpido que é. Eu já tinha visto vídeo desse jogo, das VTubers do Hololive, mas eu não sabia que jogo que é, até tu comentar dele antes da gravação aqui. E eu tipo, eu liguei os pontos, achei muito legal. Você deve ter visto pelo Doom, né? Isso, vi. É o que ficou mais popular recentemente. Eu tô vendo ele aqui na página da Steam agora. Eu acabei de ver, ele é em Early Access ainda por cima. Ou seja, vai ter mais coisa além do que já tem, né, no jogo. Exato. Talvez mais pra frente eles vão adicionar mais spell idiota, por causa que, pelo que eu lembro, não tinha um Doom no começo. Eles devem ter colocado em um update recente. Cara, esse é o tipo de jogo que eu gosto. É o jogo besta, multiplayer, com premissa besta. Tô vendo aqui as reviews. Tem, tipo, a galera falando que o jogo não tem profundidade. Bicho, é um jogo multiplayer besta. Ele não tem que ter profundidade. Ele é pra, tipo, junta a galera, o povo se xinga e é isso, pronto, acabou. Ele não tem que ter uma história, gente. Não é pra ser complicado. Ele não é um jogo que é pra você jogar e ficar pensando na mensagem que ele passou pra você meses a fio. Não, pega o jogo, joga e manda uma pedra no seu amigo. Por quê? Porque você pode. Cara, reclamar de falta de profundidade de gameplay num jogo desse é sacanagem, bicho. Não existe isso, não. Eu tô quase comprando. Eu concordaria de reclamar se o jogo fosse caro e não tivesse coisas. Mas, gente, é muito barato e, tipo... É 10 conto, velho. Dependendo onde você mora, uma coca-lata no espetinho do lado da sua casa é mais caro, bicho. Mas sabe o que é mais barato, Luigi? Do que o Mage Arena? Eu não sei o que é mais barato, Lara. O que é mais barato que o Mage Arena de R$10,49? O nosso primeiro tier do Catarse, que é a partir de R$5, você já pode entrar no nosso grupo do Telegram e, quiçá, já marcar uma gameplay com a gente de Mage Arena. Putz, verdade. Ou seja, se você junta o Catarse do Fliperama Nerd mais o Mage Arena, dá 15 conto. Tá mais barato que um Whopper. Vixe, tá tudo caro, velho. Tudo caro, meu Deus. Menos a assinatura do Fliperama Nerd. Mas essa é a minha primeira recomendação aqui do nosso Playjack. Foi o Mage Arena, gente. Agora vamos ver o que o Luigi tem a ver pra falar. O Rocket falou de jogo baratinho, mas eu não vou falar de jogo baratinho, não. Eu vou logo chutar o pé na porta. Vou falar de um jogo que eu achei ele muito caro no começo, então eu vou esperar a Summer Sale da Steam de 2028, 2029 pra comprar ele, assim como eu fiz com os outros da série, que é exatamente Mafia The Old Country.
eu sempre vou recomendar um jogo de máfia, porque eu adoro essa série. Eu sou um defensor ferrenho do Mafia 2 e do Mafia 3. Sim, eu cheguei num ponto que eu gosto de Mafia 3. Mafia The Old Country, ele leva um pouquinho mais atrás no tempo, enquanto Mafia 3 é lá pros anos 70, né? Mafia The Old Country volta um pouco no tempo, lá pro, acho que é pré-Primeira Guerra Mundial, ainda na Itália, antes de ter a crescente da máfia nos Estados Unidos, né? Com o advento da Lei Seca. E é uma história que se passa em território italiano, mostrando as máfias do sul da Itália. Uma história que é pouco explorada, principalmente nesses filmes de gangster que são famosos, tudo. Fiquei interessado por causa disso, porque dentro da Itália tem muita essa história, existem muitas narrativas que contam sobre isso. Assim como aqui no Brasil, a gente sempre tem um filme de favela falando de bandidagem e tudo. Mas você vê alguma coisa assim estourando, indo pro mainstream, é raro. Então, por isso eu tô interessado em experimentar Mafia The Old Country. Sei que o jogo vai ser bom, sei que o jogo vai ser extremamente profundo, cheio de coisa, extremamente realista. Do jeito que eu gosto de mundo aberto meio realista, que eu tenho que ficar preocupando com um monte de coisa ao mesmo tempo. Gosto do jeito que funciona a dirigibilidade dos carros lá, por mais que sejam carros bem antigos. Gosto da história e eu tenho certeza que eu vou gostar de Mafia The Old Country. Então, por isso, recomendo pra vocês. Recomendação de compra da Summer Sale 2029, porque esse jogo tá ridiculamente caro. Eu acho que ele tá 300 conto, 400 reais, um negócio assim. Cara, ele tá surreal de caro. 300 reais é o preço de Mafia The Old Country. Então, realmente, espera uns 2, 3 anos a Summer Sale e é isso. Doído. Não, tá sargado demais. Pagar 300 conto num jogo pra PC é esquisito. Pois é, atualmente tem muito jogo de lançamento que fica nesse preço aí. Você fica só esperando uma Summer Sale ativar aí pra poder pegar. Não, o lançamento tá bem caro. 400 pila no jogo é sofrido demais, tá louco? Não, eu vou te falar o que é mais sofrido. Se esse jogo não baixar o preço em 2029, e na Summer Sale entrar 90% de desconto nele, ainda vai ser 30 reais. O bicho com 90% de desconto. Isso é o mais doído. Agora vou puxar um bem óbvio, então eu também não vou me aprofundar tanto assim nele, porque a gente já comentou em outros momentos e com certeza vai ter um cast só dele mais pro futuro, que é Hollow Knight Silksong, o Silcas, que, assim, como pode a Team Cherry prometer tanto, o hype estar gigantesco, o Reddit maluco, teorizando e já jogando o jogo na imaginação do próprio Reddit antes do jogo lançar. E o jogo lança com um anúncio de data de lançamento 2 semanas antes. Um monte de jogo adia para não lançar na mesma semana que Silksong. E mesmo assim, o jogo supera as expectativas de praticamente todo mundo, assim. Eu acho que dispensa apresentações, né, sobre Hollow Knight Silksong. Inclusive, se você tiver com saudade do primeiro Hollow Knight, escute nosso episódio que a gente fala sobre o primeiro jogo completo, a gente fala sobre a lore do jogo e comenta nossas experiências com ele. Então, escute lá, depois mande pra gente se você quer um episódio de Silksong, porque será muito gostoso gravar sobre ele. Mas aí a gente então joga finalmente com a Hornet, a filha das 3 rainhas, né? E acompanha a história dela num novo reino, no reino de Farlum, onde ela está sendo carregada como prisioneira até que ela é liberta e cai no fosso desse reino. E agora a gente começa uma jornada de subir até o topo do reino de Farlum e descobrir quem que está lá nesse topo e também por que nós fomos trazidas para esse reino. E obviamente que o jogo ele começa com essa premissa base, mas ele é surpreendentemente narrativo, até mais do que o primeiro Hollow Knight. Ele tem muita parte narrativa não só por exploração, como é o primeiro jogo, mas também muitas sidequests, muitos NPCs se desenrolando durante o jogo. Ele é talvez o melhor Metroidvania já feito. É um jogo incrível de explorar, é um jogo muito gostoso. A Hornet, ela é um personagem muito ágil, muito rápido, então tu consegue
saltar pelos buracos e já emendar em combate, e a gente sempre sente que ela é muito capaz, e é um jogo, assim, delicioso de apenas fluir por ele. Não só isso, como as adições mecânicas em relação ao primeiro jogo, elas são muito prazerosas de dominar. Então a gente tem um sistema de emblemas onde muda o moveset da Hornet, a gente tem um sistema de equipamentos por cor, então tem equipamentos vermelhos que são os mais de combate, a gente tem os amarelos que são de exploração e os azuis de defesa. E cada um dos emblemas tem um conjunto de cor diferente, então pode ser que tenha um emblema que tenha 3 espaços de equipamento vermelho, por exemplo, e sendo mais focado em combate usando esses utensílios. Então tudo isso dá uma dinâmica pro jogo muito interessante, muito fluida. E a Team Cherry, como sempre, se empolgando, e em vez de fazer um jogo curtinho, ela faz um jogo gigantesco de que para fazer 100% eu levei umas 70 horas mais ou menos. E eu vi pessoas que passaram de 100 horas jogando ele. Porque é um jogo gigantesco, assim, é um jogo muito grande. Quando você pensa, agora não tem mais como o jogo ter uma área nova. O jogo vai lá e libera mais 2 áreas para você explorar. Agora eu tenho certeza que eu cheguei no topo do jogo. Não, vai ter uma área acima ainda. Ou quando você começa a ir atrás do final verdadeiro do jogo, que eu não vou dar spoiler aqui pra não estragar a surpresa. O final verdadeiro, ele é tão profundo, ele cria tanto conteúdo a mais, que parece que são 2 jogos dentro de um só, assim. É absurdo. A transição pro final verdadeiro, ela é impecável, é emocionante, é linda. Ela conecta com pontos postos anteriormente. Então, assim, é um jogo muito redondinho, um jogo muito completo. A Hornet, ela já é muito carismática no primeiro jogo, como uma inicial antagonista, mas agora, nesse segundo jogo, ela cresce tanto como personagem, e é engraçado porque o jogo, mesmo com poucos diálogos, ele passa muita personalidade e ele exala estilo em tudo que ele faz. Até pequenos detalhes, como a gente tem a habilidade de tocar música, e a música é um ponto muito importante no jogo. A gente pode tocar música para todos os NPCs e eles começam a cantar ou fazer um barulho, e as musiquinhas que eles cantam é tão carismático. O Sherman, que é um NPC que a gente encontra no comecinho do jogo, e tem uma questline dele que é incrível, assim, e no final me deu um quentinho no coração tão grande. Quando ele começa a cantar, é absurdo, assim. Eu lembro que quando ele começou a cantar pela primeira vez, eu só larguei o controle e fiquei escutando, porque é muito bonito, é muito cheio de personalidade. A Chakra, que é a NPC que vende os mapas, é super interessante como ela vai deixando pistas pra gente encontrar ela pra comprar o mapa dela. Ou como quando a gente consegue um utensílio que é os anéis que ela dispara em combate, a gente aperta o botão de provocar o inimigo, em vez da Hornet fazer o Guaraná dela, ela bate os anéis e faz a frase da Chakra de fazer Pochanka, e dá aquele estalo dos anéis dela batendo. Então, assim, é um jogo com muito carinho. Porra, as boss fights, assim, são incríveis. O Trobio, que ele é um artista circense, e ele começa a fazer, tipo, um espetáculo no meio da boss fight. É incrível. E como tudo isso, assim, encaixa, e ao mesmo tempo é um jogo que tem esse lado um pouco mais mórbido, digamos assim, um pouco mais triste, porque a gente tá vendo um reino em decadência. Mas a própria mensagem de esperança que a Hornet traz para esse reino e de liberdade é absurdamente tocante, assim. E é um jogo que falar dele me deixa emocionado, falar dele me deixa com o coração quentinho. E, pô, eu acho que é um dos melhores jogos já feitos na indústria, assim. E outra coisa, ele parece que nem tá longe de acabar, por causa que vai ter update, né? Sim, a gente vai ter uma DLC. Só esperamos que não leve mais 7 anos pra lançar. Certo, então. E esse aí foi o breve comentário do Hilário sobre Silksong. Desculpa, eu me empolgo. Continuar um pouquinho com o Crash aí, o Hilário já falando de jogo profundo, vou falar de outro jogo indie bem basicão, que é pra jogar com os amigos, que saiu também no segundo semestre de 2025, que é o Arbitrary Edge, que é um pouquinho de piada relacionado com Arbitrary Edge, que é A Gente Já Chegou. Muita gente deve lembrar isso do filme do Shrek 2, que o Burro ficando... A gente já chegou.
A gente chegou. O que é o Arbitrary Action? É um jogo que você joga com seus amigos, com até... É 4, né, Luigi? 4 jogadores no máximo. Exato, só pra confirmar, são 4 jogadores no máximo. Você, mais 3 amigos, saem em um mapa numa viagem de trailer. Que é aqueles trailer americanos que a gente faz uma viagem num parque nacional, no estilo bem Estados Unidos mesmo. A questão é que o jogo tem muita mecânica em si, que envolve tanto o personagem quanto o trailer, que ele chega a ser bem... Deixa o jogo bem bobo, ao ponto que é tipo, o trailer pode sair quebrando, e a gente tem que ir consertando. E o jogador, pra se locomover pra lá e pra cá e ter a força pra mover o trailer, a gente tem que fumar e beber cerveja. E tem muita coisa que pode atrapalhar no caminho. Não somente árvores ou pedras, mas também ursos, cobras, minas explosivas, uma floresta pegando fogo, uma caverna de lava, um abismo, águia. E o jogo tá saindo mais updates agora e colocando mais opções de mapa. Se eu não tô enganado, colocaram um mapa que agora tem neve, né, Luigi? Sim, e você esqueceu do maior perigo, que é o cara que tá dirigindo o trailer. É, isso e também quem tá fazendo hambúrguer perde de um barril de petróleo dentro da van, né? É, a gente explodiu o trailer fazendo hambúrguer uma vez. Nossa, eu juro, eu tava fazendo o hambúrguer, o Luigi deu partida, o barril de óleo que a gente tava lá dentro chegou perto da churrasqueira, eu comecei a ouvir um barulho, eu pensei, pera, esse jogo tem mecânica de fogo com petróleo? Bum! Tem. E aí eu olho pra trás, o trailer tá todo, tipo, cara, todo desmontado, todo no chão, peça voando, boneco jogado no chão. Nossa, bicho. E a gente tinha acabado de consertar. Meu Deus do céu. Mas tem sido meu xodózinho de multiplayer esse ano, e isso é o culpado de eu ainda não ter começado o Peak, que eu tô também querendo começar a jogar Peak, mas... Eu também tô querendo... tá muito bom. Pra eu que gostei de Sea of Thieves, pra ficar manobrando barco, manobrar um RV é mais difícil do que um barco. Algum comentário, Hilário? O Hilário é anti-multiplayer, né? Eu sou contra o multiplayer. Ele é inimigo de jogos multiplayer, ele não sabe se divertir com os amigos. É por isso que você ainda não jogou Monster Hunter comigo? Eu sou contra o multiplayer. O Hilário, eu sou contra o multiplayer. Pega e manda mensagem pra ele ontem. Não, vamos mudar a gravação pra um pouquinho mais cedo. Não, é porque eu tenho um campeonato de One Piece TCG e eu não posso faltar, mano. Mas gente, esse é o Arbitrary Action, um ótimo jogo pra você pegar e jogar com a galera. Pô, e ele é baratinho na Steam também, ele é coisa de 30 conto, 40 conto. Ele é R$26,49 na Steam. É mesma faixa de preço que o Peak. Então, se a galera estiver decidindo em algum jogo pra jogar de galera, Peak e o Arbitrary Action são grandes recomendações aí. Que é tipo, a intenção de gameplay é bem similar, mas o gameplay em si vai ser um pouquinho mais diferente, por causa que o outro é um pico e o outro vai ser uma viagem num trailerzão aí com a galera, fumando e bebendo cerveja. Também só queria ressaltar que eu adorei que é o estúdio, o desenvolvedor e distribuidora do jogo, chama Nuggets Entertainment. Os caras é Nugget. Só queria ressaltar isso. Então, é fantástico. Eles fazem nuggets e entretenimento. Exato. Antes nuggets do que hambúrguer, né, Roquete? Exato. Mano, só explodiu, isso me lembrou muito do Sea of Thieves. Mas gente, essa foi minha recomendação de 2025. Um jogo que eu tô jogando bastante com o Luigi, um outro amigo nosso. Muito divertido, muito besta, muito zoado. Você falou de multiplayer, eu também, só pra contrariar o Hilário, vou falar de multiplayer, porque eu vou falar de Lego Voyagers, que é basicamente um co-op, em que você e seu amigo, sua outra pessoa que vai jogar contigo, são 2 pecinhas de Lego, e vocês têm que passar desafios montando Legos usando essa pecinha de Lego. É como se, você pega... É uma pecinha de Lego, você vai lá rolando tudo, encaixa no outro Lego, aí esse Lego encaixa em outro, aí você vai montando o Lego desse jeito. Volta um pouquinho naquela ideia do Made Arena, que é a premissa meio bestas, que funciona muito bem, que eu gosto bastante, mas Lego Voyagers ele é um pouquinho mais ajeitado, mais bem apresentado do que um Made Arena. Pode ser um jogo muito bom para você que quer jogar com seu filho, sua esposa, com quem não tem muito costume de jogar videogame. Pode ser um bom primeiro jogo para se jogar junto.
E eu acho que ele não é tão caro dentro da Steam. Eu tô usando a Steam como referência, mas ele é um jogo bom também pra se jogar no PlayStation de galera. Como tá tendo uma leva de novos jogos assim, meio It Takes Two, que são jogos majoritariamente multiplayer pra 2 pessoas e com essa questão de puzzle, um se ajudando. Acho legal. O que eu mais gostei dele é porque ele brinca com a ideia do Lego, né? É como se fosse um jogo pra você ter aquela sensação de estar montando Lego com uma outra pessoa. Tá aqui na Steam, ele é coisa de 70, 80 conto. Eu acho que por um jogo desse não tá caro, diferente do Mafia, né, que foi a primeira indicação. Gosto muito desse tipo de experiência, gosto de Lego e eu acho que se você tá interessado, vai fundo que você vai gostar desse jogo. Indicações também aqui. Acho que as 2 principais indicações que eu tinha passaram, exceto a minha última, que vai ser uma especial. Mas eu quero falar sobre, então, agora Ghost of Yotei, o único jogo exclusivo de PlayStation do ano passado, se eu não me engano, que eu tava bem desinteressado nele até chegar próximo do lançamento e quando começaram a sair as reviews, porque eu senti uma vontade do público geral com esse jogo, assim. Eu sinto que ninguém tava dando muita bola pra ele, ao menos na minha bolha. E até que chegou um dia que eu tava muito afim de jogar um jogo nesse estilo e peguei pra jogar ele e foi um jogo que me cativou muito, assim. Eu gostei muito dele e vou comentar um pouco o porquê dele aqui e porque que ele é minha indicação agora pra você que quer jogar um jogo de mundo aberto nesse estilo. A gente acompanha a história da Atsu, que ela tem a sua família morta no começo do jogo e ela é presa na árvore em chamas por um ex-samurai e os seus outros 5 generais, digamos assim, que são o Yotei Six, né? Esses 6 membros lendários que estão dominando uma região do Japão, muito fugidos das guerras que estão no sul. E eles estão nessa área dominando. E a gente tem então a Atsu sendo pega nesse conflito no começo do jogo, onde a família dela é morta e ela sobrevive. Ela ainda era criança nessa época, e a gente tem um salto no começo do jogo. Ela agora, 16 anos no futuro, uma Ronin, não uma samurai porque ela não tem mais mestre, mas uma Ronin treinada na Guerra do Sul. Agora ela volta até a região dela para derrotar e caçar todos os 6 Yotei. Então a gente tem essa história de vingança, que é bem clichê. Eu não vou dizer que a história é super complexa e diferente do que a gente espera. Ela é básica, porém, eu sinto que ela é executada num ritmo e em batidas que são muito recompensadoras. Então, o jogo, ele começa com a gente caçando e matando o primeiro Yotei. É a primeira missão do jogo isso, onde a gente mata a cobra. E depois disso a gente tem um mapa aberto para poder explorar. E eu gosto que o Ghost of Yotei, ele pega o que o Tsushima faz, mas melhora em todos os aspectos. Ele ainda é um jogo de mundo aberto, porém, eu acho que é um dos melhores mundos abertos que eu já vi em anos recentes, principalmente levando em conta jogos que têm essa estrutura meio à la Ubisoft, porque ele é um meio termo entre não ser guiado demais, como um Assassin's Creed, por exemplo, mas ele também não é aberto demais, como por exemplo um Zelda Tears of the Kingdom, né? Então, você explorando o mapa aberto, você vai encontrando pistas e você como jogador, você marca as pistas que você encontrou no mapa. Então tem, por exemplo, uma missão de caça a um procurado que ele vai estar perto de tal rio. Aí você abre o mapa e você marca aonde que você acha que ele tá. Então, assim, eu sinto que fica um meio termo em você ser guiado pela sua curiosidade, de que você olha no horizonte, os pontos de interesse já vai neles, mas se você tá perdido, o jogo vai tentar te dar uma guiada um pouquinho mais
com um pouquinho mais de força, assim, mas não é algo que vai te dizer, olha, você tem que vir aqui. Então eu gosto desse meio termo, então foi muito gostoso explorar esse mundo aberto. O jogo é absurdamente bonito, eu acho que é o jogo mais bonito que eu já vi no Play 5, assim, ele é muito, muito foda, a parte de, não só estética, mas o gráfico super realista, os campos floridos, quando você tá com o seu cavalo, ele dá um sentimento muito foda, assim, de exploração. A forma como o jogo te guia, sem ser tão pegando na sua mão. Então tudo isso ele funciona muito bem. Os conteúdos secundários eu acho eles também bastante diversos, não tem muito de cada um deles, então ainda vai ter o de cortar bambu, que você tem que fazer a sequência de botão. Adoro, inclusive. Eu gosto muito era também. viciado no Tsushima pra ficar fazendo esse daí. Tipo, vai ter as fontes termais que você usa pra upar a sua vida, mas eu sinto que as áreas nesse jogo, elas são muito mais densas do que abertas. Então o jogo ele tem, assim, a grosso modo, 4 áreas no total, e elas nem de longe são tão grandes quanto a primeira área do Tsushima, por exemplo. Então o jogo ele é muito mais denso, ele é muito mais recheado, ele é muito mais focado. A gente tem esse mapa pequeno, aberto, só que nesse mapa você tá o tempo todo interessado por algo, você tá o tempo todo com seu próximo objetivo em mente, porque ele vai sempre te guiando por marcações que você encontra explorando o mapa. Então tudo é interessante, tudo te guia de uma forma muito natural, assim. Então eu gosto bastante desse fluir dele. E aí a gente vai enfrentar cada um dos Yotei até, né, culminar no final do jogo. Não só isso, como o combate eu também acho que é uma evolução. Ele não tem mais o sistema de posturas como tinha no primeiro jogo. Então aqui o que substitui isso são as armas diferentes. A gente pode usar 5 armas diferentes, todas elas com uma própria skill tree. Cada uma delas é eficaz contra algum outro tipo de arma do oponente. Então se o oponente está usando uma katana, é mais fácil você fazer uma luta de katana contra katana. Se o oponente está usando uma lança, é melhor você usar 2 katanas. Se o oponente está usando uma kusarigama, que é aquela foice com a corrente, é melhor você utilizar uma lança. Então assim, tem esse pedra, papel, tesoura que funciona super legal, e você está o tempo todo usando tudo que você tem a dispor, porque os inimigos vão estar ao mesmo tempo no combate também trocando de arma. Então é muito interessante como o jogo tá sempre tentando te tirar da zona de conforto pra você não ficar spamando o mesmo combo o jogo todo. E assim, eu posso falar mais dele aqui, mas só pra não ficar 2 horas de episódio, fica a minha super recomendação. E dê uma chance, assim, eu sei que ele tem essa carinha de jogo AAA padrão da indústria. Ele é um pouquinho isso até certa medida. Porém, dado a como nós estamos na indústria hoje em dia, de que um jogo AAA desse, normalmente, ou é cancelado, ou é um jogo como serviço, ou leva 10 anos para ser lançado, eu acho que esse jogo existir da forma como ele existe é um mérito, no final das contas. E eu estava com muita saudade de jogar um jogo nessa escala, e foi uma experiência maravilhosa em 2025. Eu sou muito fã da Sucker Punch, antes de qualquer coisa. Eu também. Eu tô no Ghost of Tsushima, mas eu tô num ritmo de gameplay muito cadenciado, porque eu tô muito... Tipo, eu tô ficando cansado do ritmo de gameplay que é tipo, eu chego numa área, faço o que tem que fazer, aí eu abro no mapa e vejo pra onde mais eu tenho que ir pra aquele ponto pra fazer isso. Tá sendo um open world meio cansativo pra mim, ainda mais pós eu ter jogado Zelda, né? Breath of the Wild. Melhora um pouquinho isso no Yotei, pelo menos? Cara, ao meu ver, melhora, porque, como eu falei que as regiões são mais densas, eu sinto que poucas vezes você vai ficar naquele ritmo de abre o mapa, marca, vai até lá, sabe? Tipo, meio que focado só em limpar marcações do mapa. Eu sinto que o Yotei, ele faz isso de uma forma mais diegética, assim, é uma forma mais natural, o jogo flui melhor, porque assim que você terminar um ponto do mapa que você encontrou explorando, ele vai te dar ao horizonte mais uns 2. Então tu só vai lá e você segue a sua curiosidade. Então eu sinto que o jogo ele te guia melhor, e os mapas serem menores em tamanho também ajuda nisso. Entendi. Eu também tô muito de olho pra jogar o Yotei, por causa que eu adorei o Tsushima, eu platinei ele, na época que ele lançou pro PS4,
Eu adorei a história e vendo o Yotei dando umas melhoradinhas em algumas mecânicas de exploração e também dos minigames lá, eu fico ainda com mais vontade. A do bambu eu vi que é tipo, eles ainda complicaram ainda mais, por causa que você corta e aí um bambu voa e você pode cortar ele. É muito legal, Eu tô só esperando realmente, que nem o Leite falou, uma promoçãozinha legal aí, que eu quero muito jogar esse. Eu até acho que a própria história da Atsu, ela é mais engajante que a história do Jin, porque eu sentia que a história do Jin, ela era uma vingança mais, não genérica, mas uma vingança mais ampla, digamos assim, contra um povo inteiro, né, que invadiu o Japão, aquela coisa toda e tal, que a gente acompanha na história. Eu sinto a história da Atsu muito mais pessoal, uma história muito mais intimista, com a vingança, tipo, focada nessas 6 pessoas que massacraram a família dela, e como isso se desenrola nela sendo guiada por essa vingança é muito interessante, assim. Então eu sinto esse traço mais intimista no jogo como um todo. E eu acho que isso é um charmezinho legal também. Agora só faltou comprar um PlayStation 5 pra poder aproveitar. Mete o louco aí que nem eu fiz, Luigi. Não, moço, não tem grana nem pra meter o louco, fi. Calma. Eu... tô usando. Com isso, eu já vou pra minha próxima indicação e dessa vez eu realmente vou falar um jogo que tem história. Na verdade, ele é só história. É um jogo que saiu no ano passado, que pegou muita gente de surpresa, que eles lançou. Ele foi feito pela AD Rock lá, financiado também pela Critical Role. Dispatch, que é um jogo estilo do Telltale Games, que é um jogo mais narrativo, que é mais focado em história e que tem vários desfechos diferentes, dependendo das suas escolhas ao longo da história. Mas o jogo gira em torno do Robert Robertson, num mundo que existem super-heróis, tem os super-heróis que trabalham em agências de super-heróis, onde é mais uma empresa de seguro em que quem contrata eles tem acesso aos super-heróis para fazer a defesa, mas também tem os super-heróis independentes, em que eles agem por vontade própria, e o mais famoso desse mundo é o Mecha Man, que ele teve 3 gerações diferentes, e o Robert Robertson é o mais atual. E o jogo já começa nele caindo em uma armadilha do vilão dele, o Shroud. A um ponto que, mesmo ele conseguindo fugir da armadilha, o mecha de combate dele, que o torna Mecha Man, acaba sendo destruído a um ponto que ele tem que abandonar o papel de super-herói temporariamente. E ele não sabe muito bem o que fazer, por causa que, como ele não é uma de agência, ele não tem muito financiamento para poder consertar o robô, o mecha dele, tão facilmente. Até que a Blonde Blazer, que é uma super-herói de uma dessas agências, acaba contatando ele para ele se juntar à empresa lá, mas não como super-herói, mas como um despachante dos super-heróis para enviar em serviço. Quando você chega lá, você acaba tendo que criar laços com os super-heróis do time Z, que é o que você é responsável, e você tem que decidir em que serviço você vai mandar cada um deles e ver se as competências deles vão dar conta do serviço. Caso dê conta, acaba que vai aumentando a moral do time, caso não dê, eles vão mandar você tomar no cu. Por que você mandou ele naquele serviço? E principalmente, dá pra mandar mais de um. Às vezes, se eles não conseguirem, eles reclamam por que você mandou sozinho. Ou até mesmo por que você me mandou com esse cuzão. Mas aí o jogo depende dessas escolhas aí e que vão influenciar bastante na parte final do jogo, por causa que o jogo é dividido em episódios. Ele tem 8 episódios no total e, devido ao sucesso que ele teve no final do ano passado, eles já estão vendo aí uma Season 2, uma continuação. Eu gosto bastante da dinâmica dos personagens, porque são todos ex-vilões, né? Agora tentando voltar ativa e serem heróis. Uhum. E é muito foda, assim, porque todos eles, ou uma boa parte ao menos, tem uma história prévia com o Mecha Man, né? E eles não sabem que você é o Mecha Man. Então é muito legal esse desenrolar da história. Os personagens são muito carismáticos e as decisões de histórias, tipo, eu sinto que muda
algumas coisas, mas o jogo tem rotas bem Determinadas. estipuladas, assim, mas todas elas são muito interessantes, os personagens são muito bem escritos. É um jogo muito engraçado também, muito emocionante em outros momentos. E é aquele jogo que tu vai pegar um final de semana, uma tarde, e ele é muito viciante, porque cada episódio acaba num cliffhanger, assim. Exato. Que tu já quer consumir o próximo, e quando tu vê, tu já tá jogando o 5º episódio. Então é muito, muito legal. É um jogo que você consegue jogar em uma tarde, honestamente. Em um dia você joga, basicamente maratonar uma série. Eu gostei bastante quando eu joguei ele. Eu não sou tão fã da parte mecânica de fazer o dispatch dos heróis. Mas eu ainda tinha que falar, né? Por causa que é a parte mais interativa do jogo, sem ser a de escolher diálogo. Mas é muito legal como essas próprias missões que você manda os heróis, elas estão desenvolvendo também as tramas, porque eles vão sempre conversando durante as missões, vão se abrindo, e os resultados eles têm a ver com o quanto você confia neles também. Então é bem legal, assim como tudo se retroalimenta. E eu tô vendo aqui, ele é um jogo bem baratinho, roda em qualquer calculadora Sim. que tiver, né? O jogo é leve. Na verdade, uma coisa que eu tava vendo, uma das razões pro jogo ser tecnicamente assim tão leve é por causa que ele não tem... Os arquivos dele é basicamente um media player de vídeo. Ele não tem modelo de personagem nem nada, não. Uhum. Não, ele não tem praticamente nada, né, renderizado em tempo real. Quando eu vi isso que eles fizeram assim, eu achei fascinante, que é um grande videozão, só que eles pulam pra timestamps do vídeo dependendo das suas decisões. É muito foda. É uma escolha interessante que deixa o jogo muito acessível pra diferentes plataformas. Assim como era na Telltale, né, antes, com os jogos da Telltale. Se eu não tô enganado, o Ad Hoc lá é muita gente que trabalhava na Telltale e foi trabalhar lá. Por isso que tem essa vibe Telltale, porque tecnicamente é o pessoal da Telltale. E outra coisa que também eles pegaram bastante vozes que são conhecidas, mas não é de propriamente dubladores. O próprio Robert lá, o Robert e o Mechaman, quem faz a voz dele é o Jesse do Breaking Bad. E ele adorou fazer esse papel. Ele mal pode esperar pra uma segunda temporada. Além de ter personagens que são dublados pela própria galera do Critical Role, né? Então tem a Laura Bailey fazendo personagem, tem o Matthew Mercer fazendo personagem também. Então é muito massa, assim. É um cast de voz incrível. E Invisigal, melhor personagem. Eu tenho que pegar pra jogar Dispatch. O negócio que meu backlog pra PC tá gigantesco. Tem muita coisa pra terminar antes. Mas eu vou dar um jeito de jogar. Eu sei como é que é, eu ainda tenho que terminar o Like a Dragon. Sim. E um último comentário que o Heitor do Overloader comentou isso no podcast recente deles, mas que eu preciso espalhar esse comentário pela internet afora, é que o Dispatch, ele é basicamente um crepúsculo para um público masculino. Faz sentido, tem super-heróis. E duas mulheres absurdamente bonitas brigando pelo personagem principal e... tipo, cara... Ai, velho, é bom demais. Enfim. Alguma das mulheres é um lobisomem. Olha. Tem uma que vira uma coisa, então tecnicamente sim. Então é crepúsculo masculino. Eu não vou falar o que acontece porque senão é spoiler, mas o Hilário sabe o que eu tô falando. E esse spoiler me fez reconsiderar todas as minhas coisas no jogo, tá? Enfim, eu comentei sobre isso no grupo do Telegram. Eu vou ter que pegar. Aproveitar que eu não li o grupo do Telegram, não tomei spoiler, então. Mas essa aí foi a minha indicação lá. Uma recomendação, indicação. Esqueci agora o que a gente faz aqui, mas... De 2025 pro Playcheck. Luigi, manda brasa. Mas, Roquette, você falou do negócio de que é um estúdio novo, a The Rock, né? Com pessoas esqueci, da Telltale. Minha indicação é um jogo... que vem de pessoas de um estúdio que fez outro estúdio pra fazer um jogo muito parecido com o jogo que eles faziam no estúdio anterior. Vocês vão entender. Minha indicação é Sword of the Sea, que é praticamente um Journey 2, é uma extensão daquela terceira fase de Journey linda, maravilhosa, que você fica surfando na areia. Sword of the Sea é uma extensão um pouco maior disso. Tô extremamente interessado em pegar ele pra jogar, porque ele é lindo, eu amo Journey, amo a That Game Company, e fiquei muito triste sabendo que não é mais a That Game Company de antigamente. Mas a Giant Squid deu conta de reproduzir exatamente o que fez Journey
ganhar, né, uma indicação de jogo do ano lá atrás, em 2012. E pra mim é um jogo lindíssimo, belíssimo, com uma trilha sonora belíssima também. E eu tô olhando aqui na Steam, ele não é tão caro, ele é coisa de R$90, R$80 também, mesmo o preço do Dispatch. Mas eu fiquei impressionado com o fato de que o Sword of the Sea é extremamente pesado pra PC, viu? Isso daqui eu não esperava, que esse jogo era tão pesado assim. Não, explica um pouquinho como é que funciona o jogo. Cara, basicamente, Sword of the Sea Não, eu comentei, né? Pra mim, ele é uma extensão daquela terceira fase de Journey. Mas, pra você que não conhece Sword of the Sea ou Journey, praticamente, a ideia é um jogo muito bonito, onde você resolve alguns puzzles, alguns quebra-cabeças, explora, passeia pelo cenário. É um jogo que não necessariamente tem um objetivo muito bem definido, a não ser você ter uma sobrecarga de arte aparecendo na sua tela pra você poder ver. Eu só dou conta de pensar em jogos da That Game Company nesse resumo, eu não dou conta de pensar em algo a mais. E você surfa na espada, que é muito legal, faz manobra na espada, muito foda. A sua espada é um skate. E aí, cara, pra mim a melhor definição de Sword of the Sea é uma extensão da terceira fase de Journey. No Journey, a terceira fase de Journey, você fica surfando na areia. Sword of the Sea, você tem uma espada que você usa como skate, pode fazer manobra, tudo tal. Extremamente rápido, extremamente bonito. E é isso. Eu acho que já vale a pena, sabe? Tipo, só com um negócio assim. Vai ver o trailer de Sword of the Sea que você vai entender o que eu tô te falando. É porque é um jogo muito emocional, não é algo muito concreto, assim. E ele é muito curtinho, assim, também. Eu lembro que quando eu zerei ele foi umas 4, 5 horinhas. Ele nunca fica velho, ele sempre dá um jeito de colocar uma mecânica nova na exploração, ou algum objetivo ali onde você vai explorar um mapa, ou alguma boss fight. E é muito gostoso, porque ele é um jogo que tem um fluir, uma velocidade que te abraça, assim. Ele é um lugar quentinho, basicamente. Eu vi algumas pessoas na época comentando de que ele é um jogo sem fricção, como um todo, sem desafio. E de fato ele assim, ele é um jogo bem desligar a cabeça e curtir, assim, a vibe. Ele é um jogo muito vibes. E eu acho que isso acaba sendo um ponto positivo. Foi um ponto positivo pra mim na época, de que era um jogo que, cara, eu quero jogar aqui rapidinho. É um jogo que não exige muito de mim, mas ainda assim é bonito, ele ainda assim flui legal, então é um jogo muito delicioso por conta disso. Não, bicho, pedir ação num jogo desse, pedir lógica num jogo desse é algo que não é racional, bicho. Bem como tu falou, né? No final das contas, ele é um jogo muito mais emotivo do que realmente essa grande experiência, sei lá, de ação ou mesmo que vai exigir você em níveis absurdos. Ele não é um jogo pra te desafiar, é um jogo pra você aproveitar a aventura. Aproveitar, é um jogo bem carpe diem mesmo, tipo, aproveite o momento, veja coisas bonitas, sinta sensações de velocidade. O jogo, ele tem uma arte, assim, que, cara, te dá aquela sensação de frescor e calor ao mesmo tempo, sabe? Tipo, cara, como é que eu vou explicar? Sabe fase de praia de jogo dos anos 2000? ele me dá um negócio assim, só que, tipo, um pouco mais encorpado, assim, se for pra definir a sensação desse jogo. Ele dá essa sensação de frescor de um jogo de praia dos anos 2000, mas não é um pouco mais profundo do que isso. E eu amo como as coisas reagem ao personagem, né? Quando tu tá, tipo, surfando na espada no deserto e tu vai surfando nas dunas e o cenário vai se distorcendo ao teu redor porque tu tá em alta velocidade, ou fazendo o grind do skate em cima das correntes gigantescas de um portão antigo. Porra, é tão foda, assim, é muito gostoso. E eu, assim, reforço a recomendação do Luigi também. É um jogo que tá na PlayStation Plus Extra, se você for assinante, então você tem ele de graça, né? Se você for assinante desse segundo nível da Plus. Então, assim, cara, só peguem e joguem, é muito, muito bom.
Luigi, tu comentou de surfar, de skate. Eu vou puxar um segundo jogo aqui de skate, minha última indicação completa desse episódio, que é a minha mais recente paixão, que é o jogo que me fez chorar e sentir muitas coisas, que é Skate Story. Um jogo que também saiu na PlayStation Plus Extra, de graça no dia do lançamento. Um jogo feito por um único desenvolvedor inicialmente, até que a Devolver financiou o projeto e fez o jogo crescer bastante. Do que fala Skate Story? Mas é um jogo de skate, em que ele é menos sobre as manobras e mais uma jornada pessoal narrativa do desenvolvedor. Porque ele faz analogias para coisas que o desenvolvedor passou em vida, porém, tudo com alegorias aos 9 infernos. Então, você é um skatista que é feito de vidro e dor, e isso é dito já no começo do jogo, em que você firma um pacto com o diabo, onde você vai andar pelos 9 ciclos do inferno, devorando todas as luas que você encontra pelo caminho. Você vai fazer isso andando de skate e fazendo manobras. E como você é feito de vidro, quando você cai, você se estilhaça em milhares de pedacinhos. Então, o jogo ele é muito sobre você explorar então essas regiões levemente abertas, são regiões muito pequenininhas com alguns objetivos que você tem que cumprir, a cada círculo do inferno. E você vai fazendo manobras, você vai pegando itens para desbloquear novas passagens, vai tendo uma progressão narrativa. Então, no primeiro e segundo círculo, quando você começa a andar por uma cidade toda distorcida dentro do inferno, você tem que, por exemplo, primeiro encontrar um passe de metrô para poder ir pro próximo círculo. E aí essa transição entre círculo, você anda num trem com perninhas que vai andando em trilhos do inferno, indo cada vez mais profundo. Então o jogo ele tem cheio dessas alegorias, ele tem cheio dessas distorções do nosso mundo com essa visão infernal. Enquanto você explora essas regiões, você vai fazendo manobras, e você tem uma mecânica que, depois de fazer uma certa quantidade de manobras, que todas elas são executadas apertando os botões traseiros do controle, né? O L1, L2, R1, R2. Você aperta um desses 4 botões, mais o bolinha, para executar uma manobra. E se você faz um combo de manobras, você vai aumentando o contador de pontos, e também você vai aumentando um número de combo que vai multiplicando esse contador. Quando você está no ar e você quer terminar o seu combo de manobras, você aperta o quadrado e você meio que crava essa manobra, e você ganha a quantidade de pontos que você fez. E se você estiver numa boss fight, que o jogo tem várias boss fights, você dá dano na vida do boss com base nos pontos que você fez nessa cadência de manobras. Então o jogo ele tem essas mecânicas que brincam com exploração de mapa aberto, de exploração de dungeon inclusive, de exploração de combate contra boss, tudo isso usando o skate como meio de expressão do jogador. Então, tudo que eu falei até aqui, eu acho que são as alicerces do jogo. Porém, pra mim, é onde o jogo me pega e se torna uma experiência sinestésica. E é muito difícil tentar explicar tudo isso só falando. Então, eu recomendo a todos a assistir um videozinho, um coisa assim, que mostra um pouco do jogo em movimento. É que o jogo, quando está fluindo, como, por exemplo, tem momentos em que, no começo do jogo já, você tem que perseguir um coelho, em que ele vai correndo de portal a portal e o cenário vai mudando a cada portal que você entra. Tá em alta velocidade, descendo umas montanhas, umas ruas absurdas que se distorcem, porque você tá indo mais fundo no inferno, com espinhos ao redor de você, e tudo isso em uma alta velocidade absurda. E enquanto você entra e sai de portal que inverte a gravidade, e tudo isso com um synthwave, com uma batida eletrônica tão foda de fundo, que assim, a primeira vez que eu tava nessa parte do jogo, descendo a ladeira assim, atrás do coelho, e começa a ter uma batidona eletrônica com vocal, eu comecei a me debulhar de chorar, porque foi algo que pegou tão fundo em mim, assim, que foi muito emotivo. Então é um jogo que tá o tempo todo te proporcionando essa experiência sensorial absurda, assim, sempre te
provocando em todos os sentidos, na audição, no tato, no visual e... Cara, é um jogo, assim, como eu falei, muito especial, um jogo sinestésico. Foi um dos últimos jogos que eu joguei em 2025 e foi uma experiência, assim, quase transformativa, assim, pra mim. Então eu recomendo muito pra todo mundo. É um jogo absurdo de bom. É o jogo arte, tipo, o jogo arte pra caralho é Skate Story. Então eu recomendo muito, muito, muito. Primeiramente, do que você falou, e na hora que você falou que o personagem é feito de vidro... Vidro e dor, Roquete, vidro e dor. É muito importante a parte da dor. Isso me veio uma coisa à mente. Aquele clipe lá do Bob Esponja que o cara fala que a pele dele é de papel, os ossos de vidro, ele cai e quebra tudo. É verdade. Isso me veio à mente. Eu quero tirar isso do caminho, já tirar da minha cabeça, isso me veio à mente. Mas do jeito que você também falou, tipo, mano, nunca que eu imaginei que um jogo chamado Skate Story te leva pro inferno. Sim. Eu não esperava isso. E outra coisa também, do jeito que você falou que é, tipo, toda uma experiência sinestésica lá, os negócios, me dá, tipo, uma vibe de Hi-Fi Rush na época que saiu, sabe? Tipo, um pouquinho de experiência disso, que é, tipo, mano, é o ritmo, é a música, é o combate. Não, eu não tô falando que tem combate, mas a questão é que a mecânica do jogo tá muito atrelada à música e ao que você sente lá, os negócios. Sim. Completo, a sensação que dá é que tô aqui com a página da Steam aberta e a sensação que dá é que é um Hi-Fi Rush um pouquinho mais dark, um pouquinho mais indiezão, sabe? Mais loucão, mais doidão, mas o jogo é muito bonito, bicho. Tipo, é muito bonito. É lindo. E ele é muito barato também. E tem até uma demo na Steam. Ele tem uma demo, ele é coisa de R$45. Ou seja, você pode testar, ver se é bom. E ele não é tão pesado. Tipo, ele pede uma 1050 Ti de requisito mínimo. Dependendo até um notebookzinho dá conta de rodar ele até que bem, sabe? Eu super recomendo esse jogo a todos, porque realmente foi uma experiência, assim, pô, muito, muito forte em todos os aspectos, assim. Foi muito, muito especial esse jogo. Basicamente um Tony Hawk no inferno. Um Tony Hawk no inferno com... Um batidão eletrônico. Com um batidão eletrônico, com tristeza, sofrimento e muita coisa. Tá doido. Bom demais. E vidro. E vidro. E a platina dele foi muito trabalhosa de fazer, porém eu gostei tanto do jogo que foi muito de boa. Eu fiquei farmando 6 horas de manobras, porque eu queria muito pegar o troféu de fazer 10 mil manobras, e aí eu fiquei farmando 10 horas farmando 6 horas de manobra, mas valeu cada segundo. Vamos agora para minha última indicação, minha última recomendação de 2025 pro Playcheck, que continuando na vibe do Hilário de falar de inferno, vamos continuar indo pro inferno e talvez pro céu, com um dos jogos que eu joguei bastante, tô jogando bastante, por causa que eu viciei no primeiro, que eu tô falando, é claro, gente, do Hades 2, do Supergiant Games, que teve seu lançamento oficial no segundo semestre do ano passado, então por isso que tá fazendo aqui na nossa lista. Ele antes estava só em acesso antecipado, mas com lançamento oficial agora, então é possível a gente colocar nessa lista. Por causa que já é uma continuação direta lá do Hades 1, que você joga com a Melinoa, a irmã mais nova dos Agreus, que é o protagonista do Hades 1, filho do Hades com a Perséfone. E que agora você tem que fazer uma viagem pro submundo, em vez de a gente tá fazendo o caminho oposto do Hades 1, que era para sair do Tártaro pra superfície. Agora a gente tem que ir da superfície pro Tártaro, por causa que o Cronos tomou toda a casa de Hades e tá fazendo de lá sua base. E colocou todo mundo da família de Hades em êxtase temporal. Tá todo mundo lá, sendo a Nyx, a Perséfone, os Agreus, todo mundo lá, menos o Hades em si, que ele tá torturando em tempo real pra saber onde tá as moedas do destino. A Melinoa, junto com a bruxa Hecate, agora viaja pro submundo pra tentar derrotar o Cronos e achar uma maneira de quebrar essa maldição dele. E o jogo é muito surpreendente, por causa que, além de ter essa aventura, quando você vai avançando, você libera outro caminho, que além do Cronos ter tomado a casa de Hades, ele tá mandando suas forças pro Olimpo derrotar os deuses. Então, eventualmente, no jogo, você libera uma outra rota pra fazer. Você vai da superfície pro Tártaro lá, pro submundo, ou você pode ir da superfície pro próprio Olimpo.
Então você tem 2 rotas de caminho que Meu Deus do céu. É basicamente 2 roguelikes de uma vez. Você fica sempre escolhendo, tipo, eu quero ir pro Olimpo ou eu quero ir pro Submundo. E vai encontrando mais NPC ali com a ajuda dos deuses, as mesmas ajudas do primeiro jogo, mas também novos deuses que ficam aparecendo. Por exemplo, o próprio Hefesto, Hecate, a Hera aparece, e também até mesmo a Selene, o aspecto da lua. São novos deuses que aparecem aí. Também tem muito mais personagens pra te ajudar aí no meio da história. E também novos personagens que te atrapalham no meio da história. Não é mesmo, Eris? Tomado cu. Também, como é um jogo da Super Giant, a trilha sonora tá simplesmente fantástica. Todas as músicas são ótimas. Minha favorita é o do boss do segundo ato pro Submundo. Meu Deus do céu, adoro. Adoro aquele boss. Tem novas armas no jogo, armas totalmente diferentes do primeiro jogo. E também tem até sistema de companion. É um monte de coisa que você vai liberar. Você vai fazendo as runs e vai liberando mais coisa. E eu tô simplesmente adorando o jogo. Peraí, a Persephone não tava na superfície? Vai terminar de jogar um. Vai, mas eu vai terminar ela tava na superfície. Vai terminar de jogar um. Você tem que acabar uma run lá muitas vezes pra pegar o final verdadeiro. É porque eu fiz só uma vez. Eu derrotei o Hades só uma vez. Exato, aí ele volta. O jogo do Hades é isso. Você tem que fazer o melhor várias é que a gente tá dando spoiler aqui à torto, né? Eu não ligo, não. O Hades 1 já tá solto aí, já tem tempo, eu vou falar mesmo. Nas palavras de Kratos, não. Eu gosto de como o Hades 2, ele pega tudo do primeiro jogo e eu sinto que deixa mais coeso, assim. As runs, elas são mais diversas, a gente tem as armas mais bem equilibradas, na minha visão. Eu, no primeiro jogo, joguei basicamente com 3 armas, e no 2 eu joguei com todas elas, e gosto de todas elas. Não, só falar, também substituíram a mecânica de se melhorar do espelho das cartas de tarô, que eu achei muito interessante e divertido. Ela dá mais possibilidades de builds, consegue também te ajudar de outras formas, tanto passivas quanto ativas. Então, a forma de como você tem essa progressão, eu sinto ela até mais rápida que o primeiro jogo. Uhum. Eu sentia que no primeiro jogo cada aspecto dele tava meio separadinho e volta e meia um flertava com o outro. Agora no segundo eu sinto que a cada run tudo meio que progride ao mesmo tempo. Sim. De uma forma bem mais natural, e por isso que eu, como já falei antes, não sou fã de roguelike. Eu senti no Hades 2 uma progressão tão natural que foi a primeira vez que eu fiquei tipo, pô, e se eu tentar essa run aqui um pouquinho mais difícil? Ou se eu, tentar progredir dessa forma? E até acho que as diferenças de você poder ter 2 objetivos, ela também dá essa variedade. Porque você cansou de uma rota, você pode ir pra outra. Então tudo isso acho que ajuda o jogo a fluir melhor e a ser bem mais coeso. Eu vou deixar por aqui, por causa que se quiser falar mais, a gente fala mais em um cast voltado só pra Hades 2, por causa que é um jogo fantástico. O Johnny vai ter que estar presente, obrigatório. Tô falando mesmo, Johnny, tô te cobrando. Bora lá, episódio Hades 2. Então, eu tentei não ficar muito nos multiplayers, mas não deu certo. Porque esse ano teve uma verdadeira revolução no Extraction Shooter, que foi o lançamento de Ark Raiders. Só pra explicar antes o que é um Extraction Shooter, basicamente ele meio que é um passo além do Battle Royale, como se eu pegasse o DayZ e o Battle Royale e juntasse. Extraction Shooter, ele tem partidas onde eu entro dentro de um mapa extremamente gigante, onde tem outros players também jogando dentro desse mapa, e eu tenho certos objetivos que eu tenho que fazer. Ou eu tenho que destruir algum bicho muito grande, ou eu tenho que chegar em algum lugar e pegar alguma coisa, ou eu tenho que resgatar alguém. Isso depende de cada Extraction Shooter que você for jogando. O mais famoso desde então era o Escape from Tarkov, que era um jogo extremamente difícil de você conseguir pegar pra jogar. Você tinha que fazer um registro num site de não sei onde, dar 2 piruetas, acender 3 velas, e aí você conseguia jogar. Era um jogo muito nichado, muito específico, mas que quem jogava muito, gostava bastante, e não tinha outros títulos para esse gênero do Extraction Shooter. Ark Raiders, ele entra nesse gênero, só que ele expande.
Ele pega algumas coisas de Tarkov que é muito realista e que pra uma gameplay de massa não faria muito sentido. Simplifica algumas coisas, foca um pouquinho mais na diversão em si do que no realismo, como o Tarkov é, e explode de um jeito, bicho. Na Steam hoje, Arc Raiders é um dos tops jogos que estão sendo streamados. Já estão falando que é como se fosse o Fortnite do gênero, e é incrível como ele explode, faz um negócio extremamente bem feito, extremamente redondo. E eu via os trailers antes e eu ficava, vai ser mais um shooter genérico. Só que não foi, sabe? Hoje ele é um pouquinho mais caro, ele é coisa de R$170 na Steam, mas pra você que está buscando um jogo de tiro diferente, tá cansado de ficar jogando Battle Royale o tempo todo, dá uma chancezinha pra Arc Raiders, que tem muita gente jogando, é fácil você cair no matchmaking, você vai gostar, é um jogo que a evolução da sua conta, à medida que você vai jogando, é muito visível, então é um frescor pro gênero de tiro, principalmente multiplayer. Eu ouvi falar muito sobre Arc Raiders, até o Tibus, né, já gravou aqui com a gente e tal. Ele tá jogando muito, e volta e meia ele me conta as histórias e realmente passa essa impressão de que é o extraction shooter que veio pra estourar a bolha e trazer esse gênero nichado pro grande público. E tudo que eu vi sobre Arc Raiders parece ser super interessante. É um extraction shooter que funciona bem, é feito pra grandes massas, é fácil de você jogar, é fácil de você convencer o amiguinho pra comprar e jogar. E por mais que seja quase R$200 o jogo, é um jogo que vale a pena porque vai te garantir vários finais de semana de diversão, em vez de você ir pros perigos dos embalos de sábado à noite. Eu tava até vendo, mesmo o jogo não tendo tanta atualização recentemente, a quantidade de jogador tá se mantendo altíssima. Então, é um jogo multiplayer que tá se mantendo, assim, vivo pela comunidade por enquanto, com já conteúdo programado, que vai sair logo. Então, assim, muito legal, assim, de ver como o jogo tá realmente se mantendo. E é raro, né? Normalmente, multiplayer dá um boom, passa 2-3 meses e some. Ainda mais hoje em dia. E como todo bom multiplayer, como ele deve ser, ele é extremamente leve para se jogar. A partir de uma 1050 Ti você já dá conta de jogar ele, pelo requisito da Steam. E é isso, cara. É um jogo... É um multiplayer que tá funcionando bem. Eu acho que vale a pena você pelo menos dar uma olhada, dar uma pesquisada. Se alguém te indicar ele, não vire a cara, eu acho que vale a pena. E que nem o Hilário falou, tipo, é algo raro de se acontecer, principalmente hoje em dia, um multiplayer se perdurar tanto tempo assim. Porque tudo de sucesso de multiplayer vale até um cast, né, depois. A gente falar de multiplayers Sim. que explodiram, fizeram sucesso e quando eles estabilizaram, foram lá pra baixo. Nossa, esse é um ótimo tema, hein? É um ótimo tema, né? Pra gente fechar o episódio, a gente separou uma curadoria de jogos que a gente quer falar rapidinho, mas que talvez não renderia toda uma indicação, até porque já estamos com quase 2 horas de episódio. Então, a minha primeira indicação, minha primeira menção honrosa é Trails in the Sky First Chapter. Finalmente chegou o ano do Trails, o ano que o jogo saiu para todas as plataformas, que ele teve um remake que, ao meu ver, ainda foi melhor que o jogo original. Eu gravei um speedrun falando sobre a minha jornada com Trails in the Sky, então escute lá depois, lá eu detalho melhor sobre o jogo. Mas é um jogo encantador, é um jogo com muita alma, é um jogo com muito carinho e é um JRPG maravilhoso que me fez ficar apaixonado por essa série que eu ouço falar há muitos e muitos anos, mas que finalmente agora eu posso dizer que eu sou um fã dessa série. Na lista de menções honrosas, eu queria só trazer aqui brevemente, que é uma coisa que, na verdade, tinha sido lançada no começo do ano, que é o Monster Hunter Wilds, mas agora no final de dezembro, final de 2025, eles lançaram o update final, que inseriu no jogo o Gogmasius, o Elder Dragon, o aspecto da guerra, que adicionou e finalizando a vida do Wilds até o lançamento da expansão, e falar que agora o Wilds em si ele tá em questão completa, em si completo. Queria comentar que muita gente acaba reclamando que tipo, ele não teve um roster grande de monstros e essas coisas, mas só queria ressaltar por causa que, gente,
ali é só o High Rank. O verdadeiro conteúdo eles estão guardando mais pro Master Rank, que é quando sair expansão. Então só queria dizer que tipo, o Wilds em si é uma experiência muito boa, mas tem gente que tem que lembrar que é somente ali o High Rank. O conteúdo de verdade sai no Master Rank, que vai ter realmente a maior dificuldade e o maior foco de lançamento de conteúdo. Então, na minha opinião, o Wilds acabou sendo um ótimo Monster Hunter, que adicionou bastante conteúdo, e um monstro muito louco de colaboração. E também adicionou, tecnicamente, uma nova arma, sendo o Akuma. O Akuma é basicamente uma arma lá. E é realmente um Monster Hunter bem divertido. Então, ótimo Monster Hunter, e no aguardo pra expansão. E bota de volta meu Devil Joe, eu tô com saudade. E a luta contra o Gogmasios é um fechamento perfeito para o ciclo de update, porque é uma luta absurdamente cinematográfica e tudo acontecendo em tempo real com todos os jogadores se ajudando e lutando juntos. Fazendo o impossível, que é a Obsidian lançar 3 jogos em um ano, 3 jogos grandes inclusive. Ela lançou o Early Access de Grounded 2, que eu nem lembrava que o Grounded 1 tinha sido lançado oficialmente. Mas, pra você que está buscando um survival pra jogar com os amigos, Grounded, tanto 1 quanto 2, é uma excelente pedida, que é basicamente a ideia de você jogar um jogo de querida encolher as crianças. Você está dentro de um jardim, encolhido, você vai buscando recursos, monta sua base, sobrevive, mata sede, mata fome, mata formigas, mata aranhas, escorpiões, bichos. Mas caso você seja aracnofóbico, lembrando, tem o modo de aracnofobia, que basicamente a aranha vira um bichinho mega fofinho que não vai te dar sustos. Não muitos, porque quando você é pequeno, qualquer coisa muito grande acaba te dando um susto gigantesco. E no Ground 2 você pode domar e montar as formigas, o que é muito foda. Isso é muito foda. E aproveitando a deixa, então, nós também tivemos o relançamento da coletânea de Super Mario Galaxy 1 e 2 pro Nintendo Switch, com gráficos atualizados. O jogo está rodando lindamente agora no console mais novo da Nintendo. Não só isso, como também a gente já tinha o lançamento do Super Mario Galaxy 1 no Switch, com aquela coletânea de 40 anos do Mario, se não me engano. Mas agora nós temos essa nova coletânea trazendo o Mario Galaxy 1 e 2. E tudo isso serve como uma preparação também para o filme que está vindo aí, né? Vem em abril já o filme do Mario Galaxy. Outra coisa que tá voltou em altíssimo nível, finalmente, porque eu não aguentava mais um Battlefield ruim. Battlefield 6 fez o que todo mundo tava querendo, que era jogar no seguro, fazer um Battlefield 3 em HD 4K, e funcionou maravilhosamente bem. Tá funcionando, tem muita gente jogando, o servidor tá cheio, mapa tá cheio, diferente daquela bosta daquele Battlefield 5 que virou um campo morto sem ninguém, mas também o Battlefield 5 é horroroso também. E Battlefield 6 volta com tudo, a franquia lá pra cima, fazendo o que faz de melhor, que é destruir prédio, que é botar tanque no jogo, botar avião, pilotar, trocar tiro e passar raiva com o sniper que tá no mocó lá no pico da neblina, te dando tiro de onde você não vê. Com a história single player que eu ouvi dizer bem, ouvi falar bem. Sinceramente, eu tô cagando. Battlefield, a graça é o multiplayer, bicho. Que isso? Mas tem também um Battle Royale. Não que eu me importe muito, mas tem um Battle Royale. Mas a graça de Battlefield é o multiplayer, né? de Battlefield, gente. É botar tanque, trocar tiro, ficar perdido no meio do mapa e ficar correndo 10 minutos pra dar um tiro. Você tá esquecendo a melhor parte, é botar um tanque em cima do avião e sair por aí voando. É, isso também é muito bom. Ou jogar C4 no chão pro tanque voar e dar tiro no helicóptero e dar tiro no avião. Muito bom. Mais uma menção honrosa aqui que estamos fazendo aqui vai ser pro Sonic Racing Crossroads, que é o jogo de corrida do Sonic, que não é somente do pessoal do Sonic, mas vários personagens da SEGA e associados com a SEGA estão no meio, inclusive até mesmo o Ichiban Kazuka do Like a Dragon, o mais novo protagonista do Yakuza. Ele, de alguma forma, ele tá lá, mas beleza. Não só ele, mas também o Joker do Persona 5 e a personagem mais incrível de todas, a Hatsune Miku. Exatamente. Tem o Steve do Minecraft, não tem? Tem o Steve também. O Steve, o Pac-Man. Cara, tem o Steve do Minecraft no Minecart, velho, nesse jogo. Isso foi o que me fez no trailer de anúncio me fazer parar e olhar, tá bom, isso daqui é diferente. Ok? Muito bom, Outros muito personagens bom. também que estão inclusos é o Pac-Man e o Mega Man. E por alguma coisa, por alguma razão, o Bob Esponja também tá lá. Incrível.
Cinema, absolute cinema. Também, de novo, falei, a Obsidian deu conta de lançar 3 jogos esse ano, mas eu tenho que falar de The Outer Worlds 2, que eu joguei o primeiro, tô rejogando, tô finalizando, só que eu fico perdido nas sidequests. É um RPG maravilhoso, extremamente bem escrito. Cara, o que eu já dei de risada lendo o diálogo de The Outer Worlds. E o 2 continua com a mesma coisa e melhorando um pouquinho o combate, que, na minha opinião, é o ponto mais fraco do primeiro jogo. Vale a pena acompanhar, principalmente porque ele está no Game Pass para você que ainda assina o Game Pass em 2026. Começando o finalzinho das menções honrosas, trazendo os jogos brasileiros que saíram nesse segundo semestre que chamaram bastante atenção. Eu quero começar com Ayla, que não é só o título do jogo, mas também é o nome da inteligência artificial que é projetada dentro do jogo, que em teoria é um produto para você vender como um produto de entretenimento, que ela cria os seus maiores medos em uma realidade virtual e você é o cara que tem que testar esse software antes dele ir pro mercado. Jogo de terror gostoso demais, é do mesmo estúdio do Phasmophobia, né? Tenho bastante interesse de jogar ele ainda. É um medinho legal. A próxima menção honrosa brasileira que temos aqui, nós temos o Gaúcho and the Grasslands. Mas acho que em português ele tá mais conhecido como Gaúcho e os Pampas, né? Se eu não tô enganado. Os Pampas Gaúchos. Exatamente. Que, gente, é basicamente... É simplesmente um Stardew Valley, um Harvest Moon, só que totalmente temático na região sul do Brasil. Então a gente tem os gaúchos, a gente tem o... Tem o chimarrão. A gente tem o chimarrão, tem os cavalos, tem vaca, tem bastantes animais normais, mas também tem algumas coisinhas de pegada folclórica. Por exemplo, no jogo tem como você liberar a mula sem cabeça. É um jogo que fala bastante sobre o folclore, né? Principalmente da galera do agro, principalmente do sul. Ele trabalha bastante os mitos daquela região, porque dependendo da região do Brasil onde você tá, não sei se você sabe, os mitos eles variam um pouquinho. Se você tá em Goiás, você tem uma boiuna e um boitatá. Você tá no norte, o boitatá vira boiuna, dependendo do estado onde você está. No sul também acontece a mesma coisa e ele explora bastante essas mitologias brasileiras mais para a região sul. E, que nem o Rocket falou, ele é basicamente um Stardew Valley, um Harvest Moon, situado nos pampas gaúchos e dá para tomar chimarrão e eu acho que já vale a pena para você que está buscando aquele cozy game para sair um pouco da rotina e conhecer um pouquinho mais sobre o país onde você vive. E, de novo, eu para falar a última menção honrosa brasileira, essa aqui é a mais famosa do Brasil, aqui o criador de Megabon que desistiu do prêmio de jogo indie e até recomendou colocar esse jogo. Gente, é claro que eu tô falando na obra-prima brasileira, aviãozinho do Crash Cook 3, abriu um portal pro inferno na favela, tentando reviver Michaya e preciso fechar. Cara, eu amo o nome desse jogo. É incrível. Eu amo esse... Mano, eu amo o nome desse jogo. Toda vez que eu vejo ele, eu rio. E, tipo... Gente, eu adoro, por causa que ele é esse jogo é basicamente um mod de Quake, um mod de Doom. É o primeiro jogo que o cara fez e é tipo... realmente dá pra ver que é um intuito mais cômico. É tipo pegar aqueles títulos totalmente comprido e inútil e levar ao infinito. Eu adoro que o fato também que é tipo, ele não usa o Tim Maia. Ele brinca com o nome pra não ter problema de direito autoral. É fantástico. O Michaya é muito bom, tá louco. E é tipo, mano, eu adoro que tipo, o criador do Megabon que recomendou colocar isso no Game Awards. Eu fiquei tipo, mano... E se eu não tô enganado também, quem fez esse jogo, ele é ativo no Facebook, lá nos grupos mais conhecidos, assim, tipo, computadores bons pra pessoas pobres. Não, computadores ruins pra pessoas pobres. Não, pessoas pobres com computadores ruins. Não tava lembrando o nome do grupo. Mas esse aí, e uns outros grupos lá que eu e o Luigi a gente conhece, são uns grupos por meme. O cara lá é ativo e até agradeceu o sucesso que o aviãozinho do gráfico 3. Eu tô em dúvida se eu falo o nome completo de novo. Mas ele tá muito agradecido também pelo sucesso que o primeiro jogo que ele fez, o primeiro jogo indie dele, tenha feito um sucesso tão grande, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E
Adorei o cara. Cara, o pior é que é o 3. E é o primeiro jogo dele, sabe? Tipo, esse título, ele é simplesmente maravilhoso. É o primeiro jogo da franquia, é o primeiro jogo da vida do cara e é Aviãozinho do Tráfico 3. Ou seja, o 2 e o 1 tá no imaginário do usuário do Facebook que tá no grupo pra pessoas pobres com computadores ruins. Simplesmente sensacional esse jogo. E ele tá de promoção na Steam, viu, galera? Ele tá 15 conto na Steam neste exato momento, mas fora o desconto ele é R$20 em preço cheio. E pra você rodar ele num computador, você precisa de um computador. Talvez você precise de um computador, porque ele é muito leve. Como é um mod de Doom Quake, honestamente, ele deve rodar em tudo. Ele deve rodar no notebook, no celular, na torradeira, na geladeira, nas suas células. Não, é Quake, não é Doom não, Rocket, é Quake. Quake é um pouquinho mais pesado do que Doom. Tá bom, mas ainda assim dá pra rodar um monte de coisa. Se você tiver alguma coisa que tem uma placa-mãe, provavelmente roda. Tô certo ou tô errado? E dependendo se tiver placa-mãe, se não tiver placa-mãe, é provável que rode também. Exato. Tá? Cara, isso aqui roda num Apple Watch. Não ironicamente, isso daqui roda num Apple Watch. Roda numa... Aquele reloginho da Xiaomi, não é o Amazfit, não. Roda no Mi Band. Isso daqui roda no Mi Band. Cara, é muito fraco, velho, esse jogo aqui pra precisar rodar. Roda no Switch 1 também. Tinha que lançar no Switch esse jogo. Então fechamos a nossa rodada de indicações, nosso episódio. Então, antes da gente terminar aqui, só quero agradecer aos nossos apoiadores Ficha de Ouro, que apoiam no nível máximo lá no Catarse. Então, muitíssimo obrigado ao David, ao Bruno Felipe, ao Pedrinho e ao Lucas Bittencourt. A ajuda de todos vocês é fundamental pra gente conseguir gravar episódio e lançar episódios toda semana. E lembrando que a partir de fevereiro começamos a lançar os episódios na segunda-feira. Então, muito obrigado a todo mundo que escutou até aqui. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau, gente. Um abraço. Se inscreva aí, peça um cache só de Aviãozinho do Tráfico 3. Até a próxima! Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.